Let's go, girls. Come on. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. E nesse programa estou com uma mulher muito inteligente da Serra Gaúcha que veio trazer explicações para nós e algumas respostas. E eu vou falar sobre ela, Edjordane Camícia. Psicóloga há 9 anos, especialista em relacionamento, carreira e espiritualidade, Master Coach Sistêmica, formação internacional em constelação familiar, mais de 20 mil horas de escuta e direcionamento de clientes, mais de 3 mil clientes atendidos, mais de 1.500 alunas, mais de 100 palestras, direciona psicólogas e mulheres para se tornarem mais seguras, femininas e ricas. Olha que poder, gente, porque mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. Ed, eu quero que você se apresente para as mulheres que nos acompanham. Eu apresentei aqui, já estou impactada, te acompanho nas redes sociais, nos eventos de Caxias do Sul, e eu queria te ouvir muito, assim como eu, outras mulheres que me acompanham também, e eu queria que tu trouxesse para nós quem é a Ed. Muito obrigada pelo convite, Miriane, muito obrigada por estar aqui. Eu já sou fã da TV Cidade há um bom tempo, né? Também conheço teu trabalho, também te acompanho. Eu acredito que nós mulheres precisamos nos apoiar, né? Então, antes de eu começar a me apresentar, eu penso isso. Nós devemos ter uma relação de cooperação. Então, não existe concorrência, tem espaço no mercado para todas. Porque essa inteligência, né? Nós partimos de um pressuposto de uma inteligência. Eu tenho algo que você não tem, você tem algo que eu não tenho. E isso pode ser dentro da tua área e dentro da minha. Nós somos parceiras, colaboradoras. A concorrência é uma disputa desnecessária, né? Então, acho que eu começo com isso. Bom, nós estávamos aqui conversando nos bastidores, né? A Ed. Nossa! Eu brinco que eu já vivi 450 anos, mas eu só tenho 46. Tá? Então, assim, tem alguma história para contar. A gente precisaria de uns 50 episódios. Quem sabe, né? Para ver se conseguiria ainda. Então, eu sou mãe do Marco Antônio, da Júlia e do Luiz Henrique. Esse é o meu primeiro empreendimento. Sou filha do Carlos e da Bernadette. Decidi fazer psicologia por um acaso. Eu não escolhi a psicologia que me escolheu. Eu queria ser advogada. Tu tem cara de advogada mesmo, postura e tudo, né? Ser advogada. Daquela mulher que, caraca. Mas aí eu não tinha como estudar à noite. E direito só tinha à noite. Psicologia era de dia, que era o momento que os filhos estavam na escola. Então eu vou para a faculdade de psicologia para convencer o meu marido que eu poderia estudar à noite. Tipo assim, né? Estrategista. Isso eu tinha 22 anos, 22 para 23 anos. Não passei, então, no primeiro vestibular para Direito, passei no segundo para Psicologia, e na primeira disciplina, no primeiro dia, na primeira hora, na primeira aula, eu falei, isso eu quero fazer para sempre. Foi mais ou menos assim. Coisa boa. E cá estou, né? Levei 13 anos para me formar. 13 anos de jornada. O pai dos meus filhos faleceu no meio do caminho, isso há 19 anos, então eu tinha 3 crianças pequenas, uma faculdade, uma empresa para administrar e filhos pequenos para cuidar. Então, lembra que eu te disse assim, tem uma história. Então eu optei por cuidar do maior empreendimento que foi a maternidade. E eu falo isso para as mães, né? Mãe empresária, mãe empreendedora, que é só uma pausa. Então, no meu caso, a minha carreira, a minha realização, ela aconteceu depois que os meus filhos já estavam mais maduros. Então, eu consegui acompanhar e conciliar. E estudando psicologia, eu fui entendendo que existiam padrões que se repetiam nas nossas relações. Por isso, especialista em relacionamentos. Então, eu estudei tudo que tu possa imaginar sobre relacionamentos. Então eu fiz uma especialização em casal e família, que foi onde eu comecei a entender o cerne das relações humanas, que começa lá na casa dos nossos pais, que aprenderam com os nossos avós, que aprenderam com os nossos bisavós. Então o meu olhar para o indivíduo, para o ser humano, ele está baseado nas relações familiares.
e nas heranças transgeracionais. Então, como eu me comunico, como eu penso, como eu sinto, como eu falo, tem uma origem, tem um lugar. Como eu faço dinheiro, como eu prospero, como eu enfrento fracassos, falências, como eu me relaciono com o amor da vida, os divórcios, as separações, os abandonos, tudo tem uma origem. Às vezes essa origem não está na geração anterior à nossa, mas tem um legado. E aí eu vou investigar isso a partir de ferramentas e técnicas que eu aprendi estudando psicologia sistêmica. Quando eu entendi que eu precisava criar um produto Ede Giordani para ser psicóloga, não uma psicóloga convencional de consultório, mas uma marca Ede Giordani, eu fui estudar carreira. Então eu fui estudar desenvolvimento de carreira, venda, negócios. E aí nasce a formação em coaching. Então eu fui estudar coaching, mas não fiz uma formação de 8 dias. Eu fiz 700 horas. Eu estudei toda a grade curricular que envolve um processo de coaching, master coach. Liderança, gestão, negociação, vendas, oratória, postura, imagem, tudo, marketing, tudo. Não satisfeita, então, eu decidi que existe algo que eu não vejo, que eu não posso tocar e que eu não pego, que é a espiritualidade. E que a ciência, então, entende que nós somos influenciados pela espiritualidade. Somos. Então, lá o que eu aprendo enquanto família, enquanto relacionamento, enquanto herança, em todas as áreas da minha vida, também tem a influência da religião. Só que quando eu falo de religião, eu entro numa disputa, né? Sim. Do que eu concordo, do que eu sigo, do que eu não sigo, do que é certo, do que é errado. E eu estudo a espiritualidade por um passo um pouquinho acima, que não é a crença religiosa, mas é o poder da fé. E o quanto aquilo que eu acredito, sinto, percebo, me conecto, desenvolvo um relacionamento, me ajuda ou me atrapalha e me bloqueia. Então, esta Ede que tu vê é o produto de estudo para melhorar a própria vida. Então, tudo começou porque eu achei que aquela técnica que eu aprendi lá no primeiro dia de faculdade poderia trazer recursos para mim como mãe. Então, sempre foi primeiro comigo. Quando eu desenvolvo um produto, eu primeiro aplico para mim. E eu falo assim, tá, se funcionar comigo, vai funcionar com os outros. Né? Porque a gente tem problemas semelhantes, com descrições diferentes e roupagens diferentes. Problemas semelhantes com descrições diferentes. A roupa, o estilo do corpo, a cor do cabelo, né? Mas os nossos problemas são muito semelhantes. Você já não escutou aquele jargão? Só muda o endereço? Já, várias vezes. Né? Por quê? Porque são semelhantes. Talvez uma cultura muito distante da nossa Ocidente e Oriente tem uma margem de diferença, né? Mas aqui, na Serra em específico, no Rio Grande do Sul, a gente tem um padrão de funcionamento. A gente tem uma herança da Itália e da Alemanha, agora miscigenou mais ainda. Mas a gente herda e carrega isso. E aí, se você não tiver entendimento, porque inteligência é isso, e quando a gente fala de inteligência não é QI. QI é uma das coisas que te dá a capacidade de intelectualizar, né? Mas a gente precisa de coeficiente intelectual, coeficiente emocional e coeficiente espiritual. São inteligências. Então, quando tá lá, mulheres inteligentes, no teu caso é multiplica patrimônio, no meu caso são mulheres inteligentes, que se tornam seguras, femininas e ricas. Essas mulheres, elas são diferentes, elas ocupam outros lugares, elas conquistam mais do que as outras. Isso. E aí? Como é que eu me torno essa mulher? E quem tá me assistindo aqui? Porque nós todas, eu tô aqui como porta-voz das minhas amigas. Nós todas queremos acertar. Nós todas queremos ocupar o nosso lugar que é nosso. Cada uma tem o seu lugar e ocupe os seus lugares, minha amiga. Ocupe. Só que existem competências e inteligências que tu tá trazendo como respostas para nós que nos ajudam a realmente ocupar o lugar que é para nós. Porque cada uma tem o seu lugar para ocupar. Ocupar a sua cadeira.
Sabe, Miriane, quando... tô falando teu nome certo, né? Tá falando meu nome, Miriane. E se falasse Miri, também eu atendo, gente. Eu atendo. Olha só, o que acontece, né? A gente escuta muito que nós temos que desenvolver os nossos pontos fracos. Tá. É verdade. Vocês escutam também. Eu escuto E isso aí aí. as pessoas sofrem porque elas têm um perfil comportamental Que aquele... que é diferente, que ela não vai vir na frente da câmera gravar vídeo, que o Uhum. perfil dela é lá no bastidor. Sim. Que ela não vai pegar o microfone e não soltar nunca mais. Tu conhece pessoas assim, né? Então, é porque eu me identifico com isso. E aí, às vezes a pessoa, ela quer fazer live, ela quer gravar vídeo, ela quer se apresentar no Instagram e ela não tem perfil. Ela tem um traço mais recolhido. A gente pode desenvolver algumas características? Pode, sim, claro que pode, mas se isso causa sofrimento, faz sentido? Não faz. Então, assim, o meu trabalho com as psicólogas é ensiná-las a ser quem elas são. E aí elas vão conquistar e captar um lugar no mercado que cabe a ela. Ela não precisa viralizar na internet. Não precisa aparecer no Instagram todo dia. Se não é pra você, não é pra você. Mas será que tem outra forma? Como é que se fazia antes do Instagram? Como é que se fazia antes do TikTok? Como é que se fazia antes do YouTube? Como é que fazia antes? Sendo que tem muita mulher que eu conheço que nem aparece no Instagram e tá com a agenda lotada. É bem sucedida na sua carreira e pouco aparece no Instagram. Eu conheço que tem Instagram e as que não tem Instagram. Então, como tu trouxe? Isso é uma inteligência. Uma inteligência. É porque você se respeita. Então, quando a gente fala de como é que eu conquisto essa inteligência, é a palavrinha jargão do momento, autoconhecimento. Esse respeite. Porque com autoconhecimento eu consigo me respeitar. E eu vou ter sucesso dentro daquilo que eu sou boa para fazer. Então, assim, eu sou boa para escutar. Escute. Eu sou boa para fazer planilha, faça planilha. Eu sou boa para ser estratégica, fazer planejamento, faça planejamento. Eu sou boa para modelar, para desfilar, para fotografar, faça. Só que aí muitas pessoas, porque têm dores, feridas emocionais, traumas, heranças, lealdades, comparações, não fazem aquilo que são boas. E aí elas se adaptam. E toda adaptação gera sofrimento. Então, essa inteligência deixa as pessoas, as mulheres em específico, muito mais seguras. Porque os homens, eles têm para dar e vender segurança. Você não vê um homem inseguro porque ele é barrigudo. Claramente. Olha, você até vai ver, mas é muito menos do que uma mulher. Porque ele tá barrigudo, mas ele vai lá e ele dá a cantada. Entendeu? A mulher, se ela tá barriguda, ela vai se esconder. Se ela tiver um pouquinho insegura, ela vai se esconder. Se ela tiver um pouquinho com a autoestima baixa, ela vai se esconder. Então, esse processo de autoconhecimento vai liberando essa segurança. Vai potencializando os traços. Tem uma foto minha de 2011 e uma que eu fiz em março do ano passado. Eu coloco as duas fotos, que é o antes e o depois. O quanto essa inteligência, essa segurança, essa feminilidade alterou os traços do meu rosto sem fazer harmonização, sem cirurgia plástica. Jura que Absurdo! Porque muda a fisiologia. Quando você encontra uma pessoa encurvada, tá falando muita coisa sobre ela. Não quero me mostrar, eu sou inseguro, eu tenho medo. Ele tá, olha o que ele tá fazendo, né? Ele tá fechado. Quando uma pessoa é altiva, ela muda a postura, ela alinha o pescoço, o perfil dela fica melhor, os traços do rosto se apresentam. E é a mesma Ed. O que eu fiz de diferente? Eu não tenho pelos na sobrancelha, agora todo mundo vai saber. Né? Então, eu fui harmonizando com o designer de sobrancelha, com a micropigmentação. Mas isso não alterou os meus dentes, os meus lábios, a massa do meu rosto. Muito pelo contrário, desenhou mais. Aqui ficou mais desenhado, mas não tem nada, é meu osso mesmo, entendeu? Então, assim, isso fala de inteligência.
Só que aí eu vou lá e eu quero que alguém desenhe a minha boca igual a da fulana. O que que isso fala? De insegurança. Eu quero Eu ser outro, não quero ser preciso eu. fazer 30 cirurgia plástica para alterar a forma do meu corpo, porque eu não me aceito. Como eu vou me sentir mais feminina? Pode até parecer que vai. E olha só, nada contra quem faz. Gente, cada um é dono do Sim. seu corpo e daquilo, né? E daquilo que pode, que tem desejo de fazer. Mas é para trazer uma análise. Se você tá atrás de um procedimento atrás do outro, o que isso fala de como você se enxerga? Seja um procedimento, seja uma compra, seja... Todo o excesso esconde uma falta, né? Exatamente, dizia nosso querido Freud. Todo excesso... Tô em excesso de procedimento, em excesso de compra, Excesso em excesso de comida, excesso em de bebida, excesso de cigarro. excesso de trabalho também. Muito. Excesso de trabalho é para fugir, geralmente é de conexão e relacionamento. Só para ficar dica. Eita! Porque um homem que trabalha muito, que horas ele vai se relacionar com sua esposa? Se ele é casado, porque às vezes ele nem casado é, né? Uhum. A mulher que trabalha muito, que horas ela vai cuidar de si? Que horas ela vai se alimentar bem? Que horas ela vai cuidar dos filhos e da família? E tá tudo certo com a mulher que trabalha muito, mas ela tá deixando algo de viver na vida dela, tá deixando de viver algo na vida dela. Então essa inteligência, ela não é algo que a gente adquire lendo um livro. Corrobora, né? Um livro corrobora, Palavra bonita, contribui, mas não se aprende nos livros. Esse é um processo de uma leitura interna. Eu tenho um vídeo meu que viralizou, que eu convido mulheres a assumirem e voltarem irreconhecíveis, né? Tá. E aí todo mundo me chama, eu quero. Daí é uma viagem que eu fiz a Portugal. E aí eu falo, você está disposta a fazer as suas malas emocionais e ver o que é que você carrega que não faz mais sentido? Ah, não, isso eu não quero fazer não, porque isso dói. Ai, não, eu não quero mexer nisso aí não. Ai, sério? Ai, não tenho paciência. Ai, não tenho dinheiro. Ai, não tenho tempo. Não, você não quer mudar. Você quer continuar com a falta desta inteligência, para não chamar outra coisa, Uhum. né? Porque, gente, vai ser bem grosseiro isso que eu vou falar. É burrice não se conhecer. É perda de tempo, perda de dinheiro, perda de saúde, perda de potência. Perda de potência. Porque nós somos potência. Nós somos poder. E aí, assim, é um talento desperdiçado porque não se conhece o suficiente. Todo mundo tem talento. Deus liberou talento para todo mundo. Uns multiplicaram, outros guardaram embaixo da terra de medo de perder, né? Uhum. Então, que você que está nos assistindo, pare e pense assim, eu enterrei meu talento. Meu talento está enterrado. Quando Deus vier me cobrar, eu vou devolver a mesma coisa que eu recebi. Eu não multipliquei, eu não fiz nada de diferente. Então, assim, essa ousadia, esse tesão, essa excitação, esse prazer é potência. Só que se eu não me conheço, Se eu não sei eu não acesso. Se eu não me conheço, eu não sei nem o que me dá tesão. Usando bem a palavra mesmo. Pra mim ter potência pra se movimentar. Fica impotente. Vou fazer uma analogia. Quando um homem está impotente, ele perdeu o seu poder. E aí aparece naquele lugar onde ele foi castrado. Mas ele próprio pode ter sido castrado. Então, é uma analogia do nosso poder pessoal, da nossa potência, quando é que acontece uma disfunção erétil, que é um termo bonitinho, né? Para ninguém para não bloquearem nós no Instagram, né? Nem no Facebook, nem em lugar nenhum, no YouTube. Então, assim, essa potência é a chama interna. Potência. É a chama interna. E aí, eu quero me conhecer por onde eu começo, indo pra prática do autoconhecimento. Se tu... Parei agora, eu tenho 1 minuto. Me ajuda a me autoconhecer. Por onde eu começo? Eu preciso vender meu peixe, né? Claro, ok, bora lá. Terapia com um psicólogo. Tá. A psicoterapia, o profissional que estudou para conhecer pessoas é o psicólogo. Como o enfermeiro estudou para ser enfermeiro, médico para ser médico, dentista para ser dentista, né? O oftalmo para ser oftalmologista, enfim. Então, minha sugestão sempre é um psicólogo. Começa por um psicólogo. Porque é validado cientificamente.
Hoje nós temos múltiplas abordagens. Eu mesma sou usuária dessas abordagens. Quais as abordagens? Constelação familiar, coaching. Só que cada abordagem vai te trabalhar em um assunto. Eu estou no ponto A e eu quero ir para o ponto B. Por exemplo, coaching não trabalha passado, só trabalha metas e objetivos para o futuro. Pode ser 10 quilos que eu quero emagrecer. Pode ser sair de 10 mil para 50, pode ser de 5 para 20. Mas ele não é um profissional, a não ser que ele tenha feito psicologia, tem assuntos que ele não vai dar conta. Percebe? Então, inteligência também está na escolha de um profissional capacitado. Mas você pode fazer N outras. Reiki, Theta Healing, barra de Axis, constelação familiar, tarô, tudo está a serviço do nosso processo de desenvolvimento. Mas cada ferramenta vai te trabalhar numa área, concorda comigo? Concordo. Então, olha só, a psicóloga, a cientista está dizendo, tem N lugares para você buscar ajuda. Tem no YouTube gratuito um monte de vídeo. Não é mais desculpa. Mas se você quer se olhar profundamente, não é um processo imediato. Não é Nissim miojo. Não. É terapia com psicólogo. Meus colegas me agradeçam. Terapia é com psicólogo. Terapia. Tem psicanalista, tem profissionais que fizeram uma formação de 2 anos, 1 ano e meio. Nós estudamos 5 anos e eu já estou na terceira, concluí a terceira pós-graduação, mais essas horas todas aí, né? Eu vi aqui. Né? Entendeu? Então, assim, o currículo, tipo assim, eu mandei pra Nayara, tinha 16 páginas o meu currículo, ela disse, eu não consigo ler tudo. Então, assim, tem muita formação. Mas a base científica que estuda o comportamento humano é nossa, é da psicologia. Então, esse é o primeiro passo. E querer, desejar se conhecer. Sabendo que quando você começar o processo, vai doer. Qual que é a melhor maneira de escolher um psicólogo? Porque existe psicólogo que a gente vai, por exemplo, e não se identifica e parece que não flui. E existe aquele que vai e flui. Qual que é a melhor maneira? Como é que eu escolho um psicólogo? Eu quero me autoconhecer, tá? Decidi, vou procurar um psicólogo. Qual psicólogo? Não é sentido... existe tipos de terapia dentro da psicologia? E aí, qual que é pra mim? Existem diferentes abordagens. Psicanalista, sistêmica, Gestalt, terapia cognitivo-comportamental. Tem mais algum? Ou eu vou escolher porque eu gostei da psicóloga lá no... Não, como é que eu escolho? Qual é o teu problema? Então, qual é o meu problema? O problema é relacionamento. Tá. Pode ser uma psicóloga, sexóloga, especialista em casais. Pode ser uma psicóloga sistêmica como eu, que entende de relacionamentos. O problema é financeiro. Talvez uma terapia cognitivo-comportamental, porque daí ensina comportamento com dinheiro. Um exemplo, tá, não, gente? Mas isso são não é exemplos regra, que a gente porque traz. quando vem para o sistêmico, a gente também olha como é que é a relação do dinheiro com a família. Como é que a família lidava com o dinheiro. O que se falava sobre dinheiro na tua casa? Dinheiro era motivo de briga ou de prazer? Você tinha dinheiro, brigava. Se não tinha, brigava também? Estava sempre reclamando? E aí isso é aprendizado. Então, não existe uma abordagem específica para cada pessoa. Gestalt olha para o todo. Todos somos um, estamos interconectados. Então, é muito de identificação e afinidade. Eu falo o seguinte hoje, a gente não tinha isso no passado, agora nós temos, né? Que é as redes sociais. Então, eu não vendo terapia nas minhas redes sociais, eu vendo a Ed. E aí as pessoas vão se conectar com o que a Ed fala, com o que a Ed pensa, com o que a Ed escreve, com o que a Ed posta. E aí ela vem por afinidade. Então, a Miriane veio, gostou da Ed, indicou pra amiga, a amiga veio e não gostou da Ed. Tá tudo certo, né? Mas quando você aprende e desenvolve uma técnica e um método, raramente o cliente vai embora e você, né, você não perde cliente, porque você já sabe como você faz para manter, reter, né? Mas é isso, então assim, é afinidade. É afinidade. Tem gente que não tem afinidade com um terapeuta homem, um psicólogo homem. Vai ter afinidade com uma mulher, ou vice-versa. Tem pacientes que não têm afinidade com um homossexual, que é profissional, mas aí vai ter afinidade com um homem, com uma mulher. Então, é afinidade. Tem que ter conexão. Você imagina assim, ó, você vai abrir a sua vida completamente para uma pessoa. Tem que ter um mínimo de afinidade. E algo que eu não posso sair daqui sem apontar. Tem que lembrar que a terapia é uma relação construída.
Assim como deveria ser um namoro, um noivado e um casamento. Eu não conheço a pessoa numa sessão, né? Nem no primeiro encontro. Eu preciso de muitas sessões e de muitos encontros para validar que aquilo que eu quero, que eu desejo, o outro tem para me ofertar. A terapia é a possibilidade de melhorar as nossas relações lá do passado, os nossos vínculos do passado. Porque eu vou aprender a falar, a me posicionar, a dizer não, a dizer sim, a concordar, a discordar com inteligência. E aí muda a postura, muda o comportamento. E quando é um momento de trocar de psicóloga, por exemplo? Quando você já tá há 2 anos e nada aconteceu. Tá. Porque a gente tá indo pro autoconhecimento. E a gente sabe que tem amigas que às vezes estão, como tu falou, há 2 anos com aquela psicóloga. 3 anos, psicóloga. 3 anos, vamos colocar aí o limite máximo, 3 anos, tô igual, não mudou nada. Ou o problema é tu ou é a terapeuta. Alguma coisa tem que ser trocada. Porque eu falo assim, ó, que quando eu teve um período da minha vida que eu fiquei 6 anos com uma psicóloga, até que um dia eu me dei conta, falei, cara, eu não falo de mim, eu só falo dos outros. Claro que eu não mudei nada, né? A culpa não era da psicóloga, era minha. Mas a psicóloga também não teve o fino trato de dizer, Ed, você não fala de você. Você fala da tua mãe, do teu pai, do teu namorado, dos teus filhos, do teu chefe, mas você não fala de ti. Como é que você se sente nisso? Então eu faço isso, né? O meu paciente começa a falar lá, eu falo, e tu nessa história? A peça mais importante, onde é que ela tá? Como é que ela se comporta? O que é que ela pensa? Ah, você não reclama não? Você não é chata não? Você não, só outra. Entendeu? Entendi. Então assim, é perfil de trabalho. Tu faz a pessoa realmente se olhar pra si. Tem psicólogo que não fala. O que tu pensa sobre isso? Essa psicóloga não sou eu. Entendeu? Então assim, também é isso, né? Então assim, o processo de autoconhecimento, às vezes ele não precisa ser maçante e monótono, ele pode ter um pouco de... Que bom que tu trouxe, viu? Olha, uma outra realidade pra nós. E eu acho que já mudou bastante. Mudou, o sim. perfil do profissional dessa área. Eu tive muitos bons psicólogos no caminho, psicólogas. Faz anos que eu me tratei, que eu decidi buscar ajuda. Pra mim foi maravilhoso. Troquei também no caminho, né? E hoje eu tenho uma terapeuta que me acompanha, não é uma psicóloga, minha terapeuta que me acompanha. Também me ajudou muito, né? Foi mais uma hipnose, hipnoterapeuta. E que foi assim, porque realmente, mas é engraçado é que parece que o profissional vem na hora certa, né? Se eu tivesse encontrado essa hipnoterapeuta, né? No passado talvez eu não tivesse aprofundado, não tivesse tão preparada para aprofundar em alguns assuntos, como foi deixar para trás algumas coisas. Maturidade. Como eu deixei. Maturidade. Por isso que a gente precisa ficar atento, né? Que nós temos um tempo, um limite para amadurecer. Não dá para amadurecer aos 50. É muito tarde. Olha! Nós temos um time para sair da ingenuidade, da doçura, da babaquice, sabe? Então assim, quando você sentir que o chamado tá vindo para fazer algo diferente, vai e faça, porque senão você vai perder o tempo. E aí você vai ser uma mulher de 50 com cabeça de 22. E tem isso? Tem mulheres que a gente identifica na voz. A voz não amadureceu, ela fala meio, sabe? Então ela já tem idade, deve conhecer algumas. Poxa vida. Então assim, já tem, mas não amadureceu. E às vezes ela é bem sucedida, ela faz dinheiro, mas você fala com ela, você vai estar falando com uma menina de 15 anos. Não acompanhou. Não acompanhou, e aí ela não consegue amadurecer nada que ela... E tu vê que sucesso financeiro é diferente de maturidade. É muito diferente. Um homem que trabalha, que realiza, que faz um monte de coisa, mas emocionalmente é um menino de 18. Como ele se comporta, como ele se relaciona, mas ele é bem sucedido no trabalho. Uma mulher que é mãe, que como mãe ela é muito madura, mas como esposa ela é uma menina de 18, de 12. E aí você vai dizer, porque na ação, na tarefa, no processo de adulto, ela faz bem. Ser adulto, ser maduro são coisas muito diferentes. É lindo quando se é adulto e tem maturidade emocional, né? Porque a idade maturou. Nossa. O imaturo não maturou a sua idade.
Ele não avançou, ele não cresceu, ele não evoluiu, ele não avançou, emocionalmente falando. Então, às vezes, você nunca... Sabe aqueles memes que aparece que o menino bateu no carro dele, ele desce, ele esperneia, ele tá dirigindo, e ele... Quantos anos tem essa criança? 15? Mas é um homem de 35, 40. Você não viu o memezinho que tava passando outro dia? Eu vou procurar esse meme. Está lá, né? Então, acho que o cara bate na traseira do carro dele e ele sai, e ele sacode as pernas, e ele bate, ele esperneia, ele senta no chão. E tipo assim, quantos anos tu tem, criança? Isso é um imaturo. Mas que dirige, que tem seu carro, que tem dinheiro. Mas mulher nenhuma aguenta, porque ele é o filhinho da mamãe. Como tem a filhinha do papai. Numa situação de crise, ele entra em... É uma criança. Ele é uma criança. Ele lida com os problemas de forma emocional e imaturo. A escolha da parceira, a escolha do trabalho, tudo ele é imaturo. Mas você olha, ele tem dinheiro, ele é bem sucedido. Por isso que ter dinheiro não é suficiente. E essa maturidade, como é que a gente começa a encontrá-la? É porque tem gente que tá atrasado na maturidade. Né? Muita gente tá atrasado aí. Ai, meu Deus. Vamos entrar na fila da maturidade. Ajuda aí, colega. Maturidade, gente. Qual que é a fila da maturidade agora? Rápido que nós estamos encerrando o programa, mas qual que é a fila da maturidade? Se você dá chilique, se você é birrenta, se você se emburra, se você reclama, se tá sempre chorando, imaturo. Não é não, gente, não é não sentir dor, não é não sentir a frustração, não é não ficar triste. Mas é para tudo, o teu chefe fala um negócio... Imaturidade, tem algo, olhar lá para trás. Então, assim, não existe um fator específico, né? Sei lá, você tá sempre cobrando, sempre controlando, sempre exigindo imaturidade. Mas eu dou conta de fazer tudo. Será que isso é maduro ou é imaturo? Não consegue Por delegar. exemplo, sabe a roupinha das meninas de 16 na senhora, jovem senhora de 50? É uma característica de imaturidade. Inadequação. Só para deixar o spoiler. Então, gente... Falei que não ia dar tempo. Eu quero que você volte aqui. Obrigada. Parte 2. Parte 2 com a Ed, maravilhosa. Obrigada por vir contribuir com o teu conhecimento aqui e trazer mais resposta para que a gente possa estar cada vez mais inteligente e buscar. Esse programa, ele tem essa missão de despertar-nos. Eu sou apenas a porta-voz das meninas aqui, perguntando, porque eu também tô na fila buscando a minha maturidade. Estamos todas. Estamos todas. Para que cada vez mais a gente possa ser mais inteligente, para junto multiplicarmos, cuidarmos dos nossos patrimônios familiar, negócios, amigas, pessoas, a gente mesmo, as nossas relações, como tu trouxe aqui, a maturidade nas relações, entender que o outro é o outro e eu sou eu, e lidar com aquilo, né? Sem dar chilique. Eu adorei aquela questão do meme que tu trouxe ali. Não é isso. A inadequação. Não é ser preconceituoso, não é nada disso, mas cada faixa etária tem o seu perfil de comportamento e a gente precisa estar adequado. Sim. E não tem um manual da vida nisso, assim, ó, a tal idade eu já tenho que ter alcançado isso. E essa pessoa que está inadequada, ela vai ter múltiplas queixas, de múltiplas rejeições, de múltiplas dores, de múltiplos abusos, e ela não vai entender por quê. Eita. Que ela está sofrendo de uma doença chamada imaturidade. Uau! E é possível essa imaturidade ser alcançada em terapia porque começa a se olhar. Claro. Eu entendo que lugar eu ocupo no mundo. De uma menina ou de uma mulher. Uau! Então, mulheres, por isso que esse nome é Mulheres Inteligentes que Multiplicam Patrimônio. Convido vocês a seguirem para mais conteúdos como esse da Ed. Qual que é o teu Instagram, Ed? Ed Giordani Camícia. Camícia. Mulheres Inteligentes também, né? Encontra lá. Então, busque por mais esse conteúdo aí, a gente quiser
te ouvir mais, tem as mentorias, E enfim. tem live, tem canal do YouTube, tem muita coisa. Tem muita coisa. Porque Tem é o que a gente comunidade. adoram. tem Então, você que está aí nos acompanhando e se identificou, sentiu que tem algumas respostas aqui que você também precisa, estamos juntas, porque mulheres inteligentes juntas multiplicam patrimônio. Até! Let's go, girls.